É um prazer muito grande estar aqui hoje. Queria agradecer a Juliana, amor, e a Dani pelo convite, por nos ter convidado para conversar, ter esse bate-papo com vocês, certo? Então, como já foi dito, meu nome é Isis, atualmente sou professora da UFCG, do curso de design. Aqui, o curso de design, nós somos habilitados em produto, diferente daí, né, que tem produto, gráfico e interiores. Então, quando eu estava aí, eu lecionava as disciplinas na área de produto. E o que mais? Sou professora também do programa de pós-graduação em design aqui da UFCG, então já fica o convite a todos vocês para conhecerem a nossa pós-graduação, que tem tido temas, trabalhos muito interessantes, e a gente recebe alunos de vários estados também, até do Amazonas, né, Natália? A gente teve uma aluna recente do Amazonas que veio estudar aqui com a gente. E minha área de pesquisa é ergonomia, reciclagem de materiais, mas mais fortemente a área de ergonomia. E eu tenho lidero um grupo de pesquisa chamado Grupo de Estudos e Pesquisa em Ergonomia. Então, basicamente é isso, a gente de forma interinstitucional se ajuda também, faz parcerias, convida as outras para bancas, então, o que vocês precisarem de bater um bate-papo em algum projeto que, porventura, vocês tenham interesse nessa área, podem pesquisar lá também na internet, o que, é que geralmente a gente faz. Os meus projetos, eles são mais voltados para a área de saúde, eu tenho essa tendência a trabalhar com design, ergonomia voltado para a área da saúde, certo? Então, fica aqui também aberta a vocês que, porventura, futuramente possam querer bater um papo informal sobre essas temáticas, estou à disposição. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Nathalie, eu sou professora, colega de Isis, né, de trabalho ali, colega e amiga também, colega de trabalho em design, né, eu sou professora tanto na graduação quanto na pós-graduação. Minha formação é em desenho industrial, né? Na época o curso chamava desenho industrial, lá na UFCG, e eu tenho mestrado e doutorado em design na UFPE. E aí minha área de estudo é um pouquinho distante da de Isis, né? Eu estudo mais um pouquinho distante, mas que se toca ali em alguns pontos, que é a parte de semântica, de linguagem visual, de comunicação visual, né? E aí vou fazer das palavras de Isis as minhas palavras. Eu queria que vocês se sentissem, né, convidados a conhecer, e se tiverem interesse pelo mestrado, buscar a gente lá, que vai ser um prazer, né? A gente tem recebido alunos ali do interior da Paraíba e de outros estados do Brasil, e tem sido ótimo, né, essa troca, porque a gente acaba conhecendo muito ali de outros estados, de outras regiões, inclusive pessoas de outros cursos também, não necessariamente de design, né? E aí a gente está aqui hoje para contar um pouquinho dessa loucura que foi esse projeto, né? Com muitos perrengues, muitas alegrias e muitos perrengues, que foi essa participação no Salão Satélite de Milão no ano passado. E aí a gente já começa falando. Já pode começar. Então, esse projeto, a gente recebeu o convite da curadora do Salão Satélite em final de 2019, né? Então, vocês imaginam ali o cenário, ninguém imaginava que íamos passar por uma pandemia, né? Então, ali em 2019, a gente recebeu um convite, né, da curadora do Salão Satélite, a senhora Marva, para que a gente fizesse, né, ocupasse um estande de 24 metros quadrados, no que eles chamam o Salão dos Jovens Talentos, né, o Salão Satélite, que ele é específico para jovens designers até 35 anos, e que tivessem acabado de ingressar no mercado ou que fossem ainda estudantes, né? Então, para vocês terem ideia, o Salão de Design de Milão, ele é um salão enorme e ele é dividido por vários pavimentos. E o Salão Satélite é apenas uma pequena parte, né, desse evento tão grande que acontece todos os anos, né, na cidade de Rho, que é próxima a Milão, na Itália. Então, a gente recebeu esse convite,
E a ideia era que a gente apresentasse produtos, né, que mostrassem o artesanato do Brasil, principalmente da nossa região, né? E um dos requisitos, né, é que esses produtos passassem, antes de chegar na curadoria, pela curadoria e o acompanhamento de Sérgio Matos, que esteve com vocês, né, segundo Juliana falou, esses dias. Então, foi um convite, né, que primeiro a gente fica bem assustado, né, muito lisonjeados, claro, porque isso eu acho que tem um significado muito forte, né, porque é o reconhecimento de um curso, de um trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo. E aí a gente toma um susto, né, porque é algo tão grandioso e que a gente sabe que é tão difícil de alcançar. Difícil porque não é todo designer que consegue expor em Milão, porque os estandes são caríssimos, né, estar na cidade é muito caro. E esse local em específico, ele é feito, essa exposição no Salão Satélite, no Salão dos Jovens, ela é feita por convite, né? Então, a gente recebeu o convite, primeiro a gente toma um susto, depois a gente arregaça as mangas e vai trabalhar. E aí, enfim, começamos a trabalhar, primeiro convidando os alunos que a gente acreditava ter aquele perfil, né? Tanto alunos formados quanto alunos que na época ainda estavam ali como alunos do curso, né? Para criar, para desenvolver os projetos que tivessem a relação, né? Então, seria o mobiliário ou acessórios que tivessem essa pegada mesmo de relação com o artesanato, porque a ideia seria, de fato, mostrar o artesanato do Brasil. Então, convidamos os alunos. De início, a gente fez uma parceria também, porque tem um colega nosso formado na UFCG, que, na época, ele era professor da Federal do Cariri, no Ceará. Então, a gente começou uma parceria também para que levassem produtos dos alunos de lá também, junto com os nossos, né? E aí, começamos a trabalhar, selecionamos os alunos e os alunos começaram a desenvolver esses produtos com orientação dos professores que estavam ali envolvidos, né? E aí começamos a desenvolver produtos, sempre conversando ali com o Sérgio Matos, porque, enfim, né, tinha essa primeira curadoria dele, sempre conversando com ele, desenvolvendo os produtos, testando materiais, né? E tudo certo, mandamos para a curadoria. Eu acho que eu podia mostrar aqui o primeiro projeto que a gente mandou, né, Isis? Sim, sim. Mas Vou mostrar o para professor do vocês. Cariri foi Clécio, Nathalie? Foi Clécio. Lembrando, Clécio hoje está na UFPE, Ele conseguiu. mas na época ele ainda estava lá no Cariri. e teve um gap, né, entre a realização desse projeto, porque foi justamente antes da pandemia, então foi quando tudo ficou parado. E quando tudo foi retomado, porque ficou por 2 anos em stand-by a feira, a edição que nós fomos do ano passado foi a 60ª edição, faltou o nome, edição do Salão Satélite de Milão. Então, vocês receberam o convite antes da pandemia. Antes da pandemia, pela própria senhora Marva, que é a fundadora e curadora do Salão Satélite. É uma senhora, e assim, Sérgio foi, eu acho que é importante também a madrinha de Sérgio, né? Ele falou. Madrinha de Sérgio, Ele falou Sérgio dela. deve ter dito, né, que tudo começou lá com o Carambola no Prêmio de Minas Design. Isso. Por conta da premiação de Minas, a peça foi exposta no Salão Satélite e lá ele disputou, assim. Foi. Ele falou que a Marva era a fada madrinha dele. É uma senhora, assim, ela até passou lá ali no stand quando a gente estava montando. Foi, a gente estava montando lá, e quando olha aquela, sabe, parece uma divindade, assim, vai chegando, e a gente, meu Deus, o que a gente fala agora? E a gente beija na mão, a gente faz o quê, né? Então, a indicação foi através de Sérgio? Foi. Para o convite? Sim. E aí vocês receberam antes da pandemia, na pandemia parou tudo. Tudo. E aí, produção não foi feita em cima da hora. Foi assim, aí a gente vai falar dos perrengues daqui a pouco, mas deixa a Nathalie mostrar os projetos primeiro. Tá bom. Essa foi eu acho que foi a primeira apresentação, eu confirmo para vocês. Eu vou passar rápido, porque são várias páginas, foram vários produtos que a gente enviou para poder fazer essa primeira seleção, né? Então, eu vou tentar passar rápido aqui para vocês verem.
Estão vendo aí, né? Sim. E aí a gente preparou uma apresentação toda em inglês, né? Porque foi enviada lá para Milão. Essa poltrona cocá do Estúdio Galho. Essa foi, né? Com algumas alterações. Como eu falei, essa foi a primeira apresentação. Aí tem esse banquinho bicu. Já com medidas aqui. A maioria dos produtos, eles tinham muito forte essa referência do couro, né? Com alguns recortes, com vários acabamentos que são próprios dessa fabricação de vestimentas e de calçados em couro. E aí a gente tem uma cidade aqui perto de Campina Grande que chama Cabaceiras, onde essa produção, né, de produtos em couro, ela é muito forte. Aí o banquinho vaqueiro, todos eles com, a maioria com couro. Aí esse aqui é o mancebo, cariri. Ele também tinha um assento todo em tramas de couro. Esse bumbá, que tinha um tapete, esse não foi, né? Vocês vão ver que as coisas vão mudando, apesar de ser um projeto lindo, assim, eu já acho que a primeira entrega, assim, foi muito bacana, muito bonita. Ele não foi completo, né? Então, esse aqui tinha um tapete todo em acrílico. Um banquinho maracatu, e sempre utilizando essas referências mesmo da nossa região, né? Referências visuais, referências de materiais, de processos de fabricação, né? De linguagem mesmo, né? De cor. Banco celeiro. Esse é em palhinha, madeira. A indiana. Borrego, do Estúdio Galho, que ele serve como cavalete, como bar. Aqui uma luminária, que foi usada como referência à flor do mandacaru, né? Aqui foi uma luminária, escapulário, feita em couro e renda labirinto, usando como referência escapulário, como vocês podem ver aí. Essa era uma luminária que usava palha e renda labirinto também. Chamava Labirintos, essa não foi. Teve esse balanço vaqueiro. Enfim, essa foi a primeira concepção, né? E aí a gente apresentou esses produtos, né? E a partir disso a gente foi discutindo ali o que de fato poderia ir, o que precisava ser modificado, enfim, a gente foi decidindo como isso deveria chegar em Milão, né? E nesse momento o projeto estava previsto para ser apresentado em abril de 2020. E aí, como todos sabem, né, antes disso, a pandemia estourou na Europa e logo em seguida o salão foi cancelado, né? E aí a gente ficou de molho ali, sem saber o que ia acontecer, né? Enfim, temos ali uma pausa enorme, né, relativa à pandemia. A Itália foi um dos países que mais sofreu no começo, né, então, e que a onda chegou primeiro, e aí a gente ficou completamente sem previsão em relação ao projeto, né, então o salão, ele permaneceu trabalhando, né, então eles sempre divulgavam algumas notas, ou, enfim, seguiram ali com o trabalho deles, de página, de mostrar, de divulgar designs, de falar sobre o que estava acontecendo no mundo em relação ao design, mas, assim, sem previsão, né, eles sempre prometiam para o ano seguinte, mas a gente sabe como as coisas foram difíceis, né, e que tudo foi sendo atropelado. Mas a cada ano que se passava, né, nem a cada ano, porque, assim, o salão era para acontecer em abril, aí eles levavam para setembro, aí de setembro passava para o próximo abril, e aí
a cada mudança, né, eles iam refazendo o convite para a gente. E aí foi quando a gente conseguiu retomar os trabalhos, né, ali no final de 2021. A gente conseguiu retomar os trabalhos, né, e foi quando algumas pessoas que estavam no projeto saíram, outras pessoas entraram, e a gente sai mexendo em tudo, porque, assim, design a gente faz olhando para frente, olhando para o futuro, né, em uma velocidade absurda. Então, 2 anos, né, se passaram, então muita coisa muda do que a gente tinha pensado para um projeto, né? Então as pessoas mudam, as ideias também amadurecem, então a gente foi revendo aí tudo que estava sendo, tudo que tinha sido planejado para esse projeto. E esse processo, Nathalie, dessa primeira etapa, né, que vocês passaram por essa primeira curadoria, né, como foi, assim, vocês selecionaram os alunos, foi via edital, foi escolha só do perfil, qual foi o processo, assim, de orientação direta de vocês, vocês usaram alguma metodologia para ter, assim, esse repasse, né, das informações específicas que o projeto precisaria apresentar e tal, como foi esse processo? Então, a gente tinha encontros semanais, né, com esses alunos que a gente selecionou, na verdade, por conhecimento mesmo. Então, a gente não abriu um edital, porque a gente estava trabalhando com um projeto muito grande e a gente precisava entender quem eram essas pessoas com as quais a gente estava trabalhando, precisava ter uma confiança, porque é muita coisa envolvida. Então, por mais que a gente tenha ganho o stand, né, a gente recebeu o convite, ganhou o stand, 24 metros quadrados, enorme, mas envolve muitas outras questões. Então, a gente pagava uma taxa, que é uma taxa que eu não lembro exatamente o nome. Tu lembra, Isis, o nome da taxa? Enfim, eu sei que essa taxa, tu lembra, não? Não, de cabeça não. Era tipo uma taxa de administração, algo do tipo. Uhum. Não era o aluguel do stand, porque o aluguel eu não olhei nem o preço, porque é uma coisa absurda. A Mas taxa já era uma taxa bem salgada, né? Assim, que a gente acho que era também... coisa de 10 mil reais, né, quando convertia. Então, assim, era muito dinheiro envolvido. A gente estava atrás de patrocínio, porque, assim, ninguém tinha dinheiro, né? A gente tinha vontade, né? A boa vontade tinha. Trabalho. Um detalhe, né, Nathalie, só complementando, que, assim, os alunos que estavam envolvidos, os alunos e egressos envolvidos nesse processo, eles também tinham que se comprometer a fazer os produtos. Então, a gente não tinha dinheiro para executar. Para custear, né? Para custear. Então, assim, era uma coisa que a gente não podia simplesmente, sei lá, lógico, todo mundo quer participar, mas será que as condições vão ser possíveis, né, de você executar, se comprometer a enviar um produto, mesmo que mesmo assim a gente teve esse problema. Sim. Eram quantas peças, Nathalie, no início, tu lembra? E, assim, no final foram bem menos peças. Foi. Porque foi um tempo, assim, reduzido, quanto assim, não, vai ter, agora vai. Antes a gente tinha passagem comprada, e tinha todo o planejamento. O custeio também do transporte dessas peças. Transporte, que é também um absurdo. Então, eles fizeram rifa, assim, não foi uma coisa fácil nem barata, entendeu? Uhum. E aí, no final das contas, acabou que realmente ficaram menos peças do que a primeira. Uhum. Se o evento tivesse acontecido antes da pandemia, não teria sido dessa forma. Mas, assim, mesmo assim, a gente encarou e os alunos vestiram a camisa e a gente fez tudo aquilo que foi possível. Mas, assim, foi nó cego. Pedir para as instituições, pedir apoio e para várias instituições, para a universidade, para a prefeitura. Então, assim, de todo lugar a gente oferecia. E aí tinha uma questão muito importante, assim, que a gente não poderia mostrar nos estandes os patrocinadores. E aí é difícil, né? Como é que você consegue patrocínio se você não pode mostrar os patrocinadores? Exatamente. Então, assim, tinham vários projetos bacanas que as empresas diziam, não, eu fabrico para você, mas aí meu nome tem que aparecer. Só que não podia, só podia aparecer o nome do artesão ou o nome ali do designer, do jovem designer que desenvolveu, né? E aí fica difícil, né, esse acordo. Então, a gente correu muito atrás, porque tudo é muito caro, né? Então, essa taxa foi muito alta. O transporte, né, a exportação dos produtos também
caríssimo. Então, são coisas grandes, né? E a gente ficou também com receio de levar como se fosse bagagem de mão e, de repente, ficar preso, como a gente viu, né? Que teve stand lá que as pessoas não conseguiam chegar com os produtos. E, enfim, a gente teve que correr muito atrás ali. Mas a gente fez esse acordo, assim, a gente buscou alguns alunos que a gente já sabia que tinha esse perfil de trabalhar com essa relação com o artesanato, que já tinham desenvolvido os projetos que a gente achava que tinha potencial de serem melhorados, né? Então, a gente teve que fazer essa escolha. E alguns profissionais que estavam recém-formados, né? Que também foram a convite. E a gente montou ali uma equipe e foi trabalhando nesse... Justamente isso que eu ia perguntar, né? Assim, se já tinha alguma coisa assim que foi melhorada, né? Nesse processo, ou se foi tudo feito do zero, né? Se já tinha alguns projetos assim, esse aqui já dá para se encaixar na característica tal, enfim. Então, teve... Sim, alguns projetos, eles já tinham sido criados, eles foram melhorados, outros foram resultados de trabalho de conclusão de curso, né? E outros foram desenvolvidos exclusivamente para o salão, né? Então, teve de tudo, assim. E aí, a gente se encontrava, né, toda semana, os alunos escolhiam ali os temas, apresentavam os conceitos e os professores iam orientando e eles iam ali refinando durante esse processo. E aí, como o Isis falou, veio a pandemia no meio de tudo, né? E aí a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai investir em produção se a gente não sabe se os produtos vão, né? E dependia de muita coisa, era uma rede, assim, todo mundo estava conectado, todo mundo tinha sua importância, e ninguém podia soltar a mão de ninguém, porque se soltasse a gente não ia, né? E, enfim, foi bem, bem difícil, assim, e só quando a gente, de fato, conseguiu bater o martelo que ia, foi que as coisas começaram a ir para a produção, né? Porque a gente não podia gastar o dinheiro que não tinha. E aí foi isso, né? Pandemia, sobe onda, baixa onda, sobe onda, baixa onda, e teve uma hora que isso vai acontecer, e aí a gente, então, vamos correr para produzir, né? E aí fomos atrás ali de fazer esses produtos. E todos os produtos, eles foram produzidos, então, aí na região, né? De Campina Grande e em torno. Alguns em João Pessoa, outros aqui, mas a maioria aqui perto. Uhum. E, enfim, nesse processo, né, a gente acabou se afastando a UFCA deixou, né, por questões de produção mesmo, tinha um aluno que tinha ficado até o final, mas aí teve um problema de produção, ele não conseguiu entregar para ir, e aí acabou não indo, assim, mas era um produto muito, muito bacana que ele tinha trazido para a gente. Deixa eu ver o que eu tenho mais para falar para vocês. Tu tem alguma imagem, assim, dos produtos que foram realmente, que chegaram? Tenho. Vou mostrar para vocês agora. Deixa eu ver. Que é interessante, assim, a gente vê, né? As possibilidades, né? Que você começa com um convite, né? Tudo ainda muito, vamos dizer assim, obscuro. Olha, Juliana. Minha filha, você vai, viu? Se tiver um negócio desse, nem se preocupe. Meu áudio tá saindo? Agora tá. Assim. Gente, eu não tenho... Que admiração por vocês, porque eu não tenho emocional com empreitada dessa, não. Eu ia endoidar, acho que na primeira subida de onda. Não, mas eu já falava, Juliana, eu não vou. Mas eu ia dizer, você vai. Mas faltou pouco. Montar o stand. Eu arrasto ela na Itália com os negócios debaixo do braço, menina. Aí baixa a lavadeira, vai para cima, vai para baixo, lava daqui, mas esse emocional desse vai, não vai, Jesus amado, pedir dinheiro para os outros, então, admiração. Mas essa parte já combinou? E aí, amiga, mas o único evento que a gente fez, a gente já sabia quanto de dinheiro que a gente tinha, e ainda assim a gente gastou o dobro. Você acha que aconteceu o quê em Milão? A gente ia ter que vender seus filhos. Mas deixa. Mafucado, você vai. E aí vão aparecendo outras dívidas, né? Porque essa imagem, por exemplo, foi o layout que a gente conta aí para ela como é que é Juliana gastando. Sem limites.
É nada, minha gente, não, eu sou uma pessoa muito controlada. Vai, conta. E aqui foi o layout que a gente mandou, o layout dos últimos produtos, né, que estavam selecionados para ir. A gente precisou mandar isso, porque lá a gente recebe o stand e um stand vazio. E aí a gente tem que, inclusive, mandar o planejamento da iluminação, e por fora a gente paga essa iluminação, né? Então, você imagina, né, você fica ali tentando economizar a quantidade de spots, porque você paga por spot. Então, né, eles fornecem o espaço, só o espaço. E aí a gente vai... lumínico, tudo, ver qual a quantidade os tipos de lâmpada, é o local que vai ficar, então também tem que ter o projeto elétrico, lumínico, tudo. A gente tem que mandar lá e pagar por isso também. Então, a gente tem que colocar pouquinhas luzes estratégicas para gastar os euros. Dizer onde seriam os pontos de luz, porque eles já entregam pelo mapa. A gente manda o mapa, eles instalam, a gente chega lá, não tem ninguém, e a gente só recebe as caixas para montar, né? Então, um dia antes do evento. Um dia. Uma semana antes para ir montando, mas enfim, quando a gente chega já está tudo no lugar, assim, tudo montado, né? E aí foi o layout. Vocês tiveram quanto tempo para montar o stand? Assim, de chegar e montar? Algumas horas. Uma tarde. Porque os produtos chegaram, acho que mais ou menos às 11 horas da manhã, não foi, Nathalie? Ô, Nathalie, deixa eu te perguntar. Tem que matar quantas pessoas? Nenhuma, não me comportei, não fiquei bem calma. Foi a vontade. Deixa eu falar. Porque, assim, no contexto italiano... Gente, no contexto italiano, eu e a Isa somos duas ladies. É preciso deixar isso bem claro. Deixa eu só passar para os projetos que foram, né? Os projetos, depois eu vou passo para as imagens, que aí tem umas fotos para mostrar para vocês. Estão conseguindo ver, né? Sim. Esses foram projetos de 3 alunos, né? Na verdade, de 2 alunas aqui que trabalharam com renda labirinto, esses 2 foram, que foi a luminária escapulário, né? Baseado no cordão do escapulário. E aí utilizava a renda labirinto e o couro como referência, né? E aqui tem uma modelagem dele, esse escapulário foi. E é uma luminária que você coloca onde você quiser, né? Você vai transportando ela e prende ela num cabide, enfim. E aí ela utiliza o ponto labirinto, a renda labirinto. E essa também, com renda labirinto, é uma luminária pendente, né? E aí ela utiliza essas estrelas, que usa como referência a indumentária dos cangaceiros, né? Também em renda labirinto e madeira. Esse aqui foi resultado. Esses 2 projetos que eu acabei de mostrar, eles foram feitos pro salão, né? E esse outro aqui foi resultado de um trabalho de conclusão de curso. É uma luminária de mesa feita em concreto e aço inox. E aí ela é uma luminária de mesa e de chão, né? Na verdade, você pode fazer as 2 composições. A gente levou a luminária de chão dela. E aí a base dela é em concreto. Depois eu mostro a foto para vocês. Por enquanto, só modelagem. E os produtos do Estúdio Galho, né, que eram recém-formados, né, eles hoje estão ali se consolidando, já ganharam vários prêmios, e aí a gente levou alguns produtos deles, né, que foram o borrego, que eu mostrei para vocês lá naquele slide no começo, e serve de bar e cavalete para mesa. O celeiro acabou não indo, né, ele está aqui na apresentação, mas acabou não indo, por questões financeiras, inclusive, porque, enfim, é muito caro exportar, né? Essa maior foi, ela é enorme, essa cadeira Cocá, ela foi nessas cores aqui. O vaqueiro também não foi, por questões de produção, né? Porque, assim, a gente só tinha tempo para fabricar, e aí, nesse processo de fabricação, algumas coisas davam errado, né? Porque eram produtos, esse aqui, por exemplo, não existia. E aí, quando você trabalha com couro, são muitas variáveis ali envolvidas, e aí, no curto tempo, a gente teve que cortar algumas coisas por questões produtivas mesmo, né? E a pandemia
afetou muito essa questão. Essa luminária Badoc ficou. Usa como referência o estilingue, né? Acho que está meio devagar, né? A passagem aqui do slide. E essa foi a Sincera. Que eu acho que também não foi, né, Isis? Por que Sincera, gente? Não foi. Ela é como se fosse o badalo do boi, né? E aí assim, a leitura que eu faço é isso. Você escuta onde ela está, se ela estiver perdida ali no mato, e consegue buscar ela. Eu acho que tem alguma relação ali com o dono, né? Por isso que chama Sincera. Mas é o badalo ali que o gado usa para ser encontrado. O pessoal do Estúdio Galho é formado aí, na UFCG? Eles são formados na UFCG. Eles têm trabalhos lindos, eu já dei uma olhada no podia ser os egressos também, né? Mas desde que fossem da instituição, ficou tudo a UFCG no final das contas, né? Como a UFCA não participou mais, acabou que ficou só aluno e egresso da UFCG. Isso, podiam ser egressos com até 35 anos de idade. E aí, vou mostrar algumas fotos para vocês aqui. Deixa eu ir abrindo. Estou lembrando aqui, Nathalie, da montagem, acho que o mais tenso foi a montagem do stand, porque assim, a gente, na atenção, se os produtos iam chegar, se iam chegar inteiros, né, o rapaz da transportadora demorando para entregar, a gente combinou de estar lá logo cedo, então assim, a gente ainda não sabia andar lá, tinha que estudar como é que ia fazer, e, assim, teve toda essa questão também de chegar lá a primeira vez, chegar no horário, esperar os produtos serem entregues, porque eles foram de navio, e aí a montagem em si, por exemplo, tinha a gente teve que optar por agora me fugiu o nome, Nathalie, essa parte toda de adesivagem, porque era mais barato, né? Era um adesivo de recorte, né? A gente fez esse adesivo de recorte, acho que foi a coisa mais trabalhosa do stand. E o medo dessas letras não ficarem direito na parede, minha filha, não vou nem até porque não tinha outro, né? Ela é feita para isso, não precisa ter medo não, é só limpar a parede e colar. Era a parte mais fácil. Esse é bem facinho, a gente penou, viu? Mas... Só que a grande questão é que não veio da gráfica, por questões de tempo, preparado para a gente aplicar, então a gente teve que remover todas as letrinhas. Eu não acredito não, minha gente. Exatamente. Não? É com impressora, aquelas impressoras de recorte. Não, e aí como geralmente quando você compra, ele é transferido para uma máquina, já vem só a letra, você taca na parede e tira a máscara de cima. Pois é, aí estava faltando tirar a parte negativa aí do painel, né? Fora já anota o nome do fornecedor para a gente botar na lista negra. Pronto. Nunca mais fazer nesse canto. Só que vocês não fazem ideia, houve um perrengue, eu vou contar a parte do perrengue, Isis. A gente foi de um voo de Recife para a Alemanha, né, para Frankfurt, e de Frankfurt a gente pegou um voo para Milão. E aí, estava eu e Isis no voo da Lufthansa pequenininho, eu sentada do lado de Isis, né, a aluna que ela foi em outro voo, e aí eu olhando assim, olhei para fora, enquanto o pessoal abastecia as bagagens, né, no avião, e eu vejo simplesmente 2 funcionários levando embora o adesivo da gente. Tava naqueles tubos pretos. Né? Ela levou um e eu levei o outro, com toda a parte de adesivagem do stand, e tava lá, né? E eu só falei, eu não tinha voz, eu falava, Isis, os tubos. Ela, como assim? Eu fazia, tira foto, e ela na janelinha, tirando foto, e a gente... Our black tubes. A gente literalmente parou o voo e disse, eles estão levando embora nossos tubos. E aí eles pararam o voo, chamaram a pessoa lá, e a gente teve que provar que era a gente, né? Pegou o passaporte, isso todo mundo no voo assim, né? E eu e Isis correndo de um lado para o outro. E uma pessoa abriu as portas de novo, vai chamar a gente, passaportes. Imagina, os passaportes que a gente estava pedindo os passaportes da gente, a gente teve que ir lá. Aí, enfim, aí trouxeram os tubos de volta.
Ai, Foi. meu Deus, ainda bem que viram, né? Exato. Aí, quando a gente chegou no stand, né, um marceneiro tinha feito um cubo pra gente, que uma luminária ia ficar em cima. Ah, Os cubos simplesmente tinham sumido. Roubaram o nosso cubo, que até hoje não apareceu, né? meu Deus. Aí, muitas loucuras. Mas, enfim, foi muito difícil, parece fácil, mas foi muito difícil colocar esse adesivo ficar aí na parede. Isso aqui foi a gente no final, né? Depois de Nossa, ter montado, foto. inclusive a foto meio borrada, assim, que eu acho que a gente não tinha nem. Aqui tem uma imagem do metrô, as pessoas chegando no salão, porque existe uma estação de metrô que se chama Ró Feira, né? Que ela é específica para feira, para vocês terem ideia da grandiosidade, né? Então, essas são as pessoas ali chegando no salão. Aqui, na entrada do salão, né, na fila ali, porque tinha detector de metais, enfim. Tem todo um protocolo para a gente acessar. A gente aqui já dentro da feira. Isis aqui, essa aí é a parte do salão satélite. Amostrada. E aí tinham várias áreas muito interessantes, assim, várias, como se fossem áreas de convivência, né, para você carregar celular, essa coisa toda. E essa aí ficava bem na frente do nosso stand. E aí são os salões, esse aí é o salão dos novos designers. Aí do lado da gente tinha era uma universidade da Alemanha que eles trabalhavam com vidro. Trabalho bem interessante. A gente aí na frente do painel de salão. E aqui nossos produtos, finalmente, lá no espaço, com o nosso adesivo. Essa foi a poltrona Cocá. Aí foi o cavalete lá. As luminárias que ficaram no chão, tadinhas, porque roubaram o cubo. Aí tem a outra luminária que ficava em cima, né? Aí fica mais difícil de fotografar. Que a gente pediu um italiano lá para se pendurar, para ajudar a gente a colocar. E esses painéis vocês levaram também ou eles forneciam lá? Os painéis, as divisórias, né? Era Com as divisórias, Vocês adesivaram a divisória era de lá. E esse suporte aqui, por exemplo, da luminária? Não, já vinha. Madeira? Já vinha. Também. Mas Já vocês vinha já sabiam que tinha para pendurar a luminária? Sabia. A gente recebe um projeto do stand com todos os materiais e com a cor que está aplicada de tinta, né? A gente recebe vários documentos, assim, em relação a questões de segurança, se você for suspender alguma coisa. Enfim, mas essa parte da montagem também, a gente não conseguia fotografar, mas tinha muito perrengue, né? Então, escada, a gente era o tempo inteiro pedindo escada emprestado, né? Para conseguir subir. Então, eram várias pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente emprestava coisa para as pessoas do stand da Alemanha, e aí o pessoal emprestava material para a gente, para conseguir montar. Então, as pessoas se ajudavam ali, sabe? Aqui um pedacinho da outra luminária. No chão, a luminária escapulário. E aí o standinho montado, a gente tinha essa parte com o texto, né? E tinham várias, como se fossem umas tags grandes que a gente pendurou. São placas, né? Que falava sobre o artesão que fez as peças, que fez cada peça. E qual era o conceito, né? Que a gente utilizava, que os alunos utilizaram ali para desenvolver cada uma delas. Então, em cada produto tinha uma tag dessa, onde poderia se ler, né? A história, um pouco sobre o produto, a técnica de artesanato e o artesão que fez, né? Então, tinha o nome do artesão que trabalhou ali na peça. E aí, outra imagem do espaço, né? Mais movimentado ali de pessoas, uma imagem do nosso stand para dentro do salão. Aqui algumas imagens dos outros estandes, de outras peças. Esse também era brasileiro. Eu não lembro exatamente, tu lembra, Isis, esse? Mas Não. tinha umas peças brasileiras, né? Mas não era de universidade, não. Não, era de
Acho que não, já era profissional, né? De profissional, eram vários profissionais. É enorme, né, o espaço lá. Uhum. Ali é só um pedacinho, porque era como se fosse um setor pequeno dentro do salão, que tinha uma parte de voltado muito para arquitetura. Uhum. Então, assim, era lindíssima as coisas que o design em Milão, né, da Itália, ele é muito, como é que eu posso dizer? Forte, né? Forte, já a palavra, ele é muito forte. Então, aliado à parte de arquitetura, então, o que tinha de arquitetos também participando dessa feira, por trás desses estandes, assim, tinha uma estrutura muito maior, que tinha essa feira maior. E fora que, além disso tudo, estava acontecendo o Fore Salone, que na cidade inteira tinha pontos de exposições de design, na cidade inteira. Até você mostrar algumas coisas aí. Massa. A Semana do Design em Milão. Além disso, era só um pontinho do que estava acontecendo de design em Milão nessa semana. Massa demais. Tu queres mostrar alguma coisa do Fora Salone, Isis? Eu coloquei do sol lá naquelas, eu acho que deve estar aí, né, nessa sequência. Tu colocou? Não tô conseguindo. Só tem essas fotos aí? Acho que é melhor tu abrir daí. Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Então. Tá. Enfim, deixa eu só terminar essa sequência que aí tu coloca. Tá. Outra coisa que a gente fez, né, pulando um pouquinho da feira, foi visitar a Escola de Design do Politécnico de Milão, que é esse prédio aí bonito. Olha só que legal. A gente não pôde fotografar muitas coisas, porque tinha muito projeto de aluno, e eles pediram para não fotografar os projetos, né? Mas, assim, foram vários ateliês, assim, de laboratórios. O de fotografia deles, vocês não têm noção do tamanho. É imenso. A baba chega e escorre, né, amiga, quando a gente pensa na nossa realidade. Não, é um absurdo, assim. Meu Deus. Os postos de tudo, assim, lindos, para os alunos ficarem. Cada coisa linda, a gente ficava só babando. Só na inveja, meu Deus. Era. E aí, com o pessoal do Politécnico de Milão. Mas, assim, o prédio é lindo, os laboratórios, eles têm laboratórios, porque lá tem moda também, né? Então, tem os laboratórios de moda, de costura, de tecelagem, de modelagem, de impressão 3D, com várias impressoras ali, sempre um técnico auxiliando os alunos, né? Os ambientes, assim, cheio de estruturas de segurança, equipamentos de segurança também. E, enfim, é enorme, assim. Vamos voltar lá para a Isis. Deixa eu apresentar. Eu acho que não atualizou para a minha pasta, mas se Tá. tu conseguir mostrar daí. Tá, deixa eu apresentar aqui. E é engraçado porque a cidade inteira, ela se veste de design, né? Então, acontece o Salão Satélite, onde poucas pessoas, assim, ou quem é muito consolidado, consegue expor, né? E, em paralelo, acontece o Fora Salone, né? Que são todos os ateliês, todas as oficinas de design, elas abrem para que as pessoas visitem. E aí, nesse caso, você não precisa pagar, né? Porque para a feira a gente paga para entrar. Com exceção de um dia que eles abrem para a comunidade. Mas o Fora Salone, esqueci o nome do bairro. Tu lembra? Brera? Breccia, não? Breccia é uma cidade. Não, Breccia era perto de Veneza. Acho que é na Brera. Que aí eles abrem os ateliês e, enfim, a cidade inteira, você vai entrando nas casas, assim, nas lojas, e vira uma grande mostra de design, né? E eles botam bandeiras na cidade inteira falando que é o Fora Salone, né? Então, é como a cidade respira design. Isso aqui é lá na área do Duomo, que é aquela catedral de Milão, então bem pertinho do Duomo tem, para vocês verem essa alusão ao salão, né? Como é forte. Então, tem o nome do salão, a propaganda do Salão del Mobile na cidade, e tem essas placas aqui, ó, design é Milão é design. Na cidade inteira a gente via esses totens assim, espalhados. Aqui já foi mostrado, deixa eu passar aqui as que a gente já mostrou. Pronto, isso aqui é um detalhe do estande vizinho alemão, que ele trabalhava com a parte de vidros, vitrocerâmicas, e assim, trabalhos perfeitos, era um primor. Um pouquinho de detalhamento também. Essas cerâmicas são impressas em 3D.
Esse aqui já passou. É um detalhezinho, mas que faz toda a diferença, né? Os banquinhos. São bancos. Os banquinhos da feira. Deixa eu ver aqui o que aqui não passou. Dos registros que eu tinha. Já passou. É porque eu coloquei umas fotos depois. Aqui no carregamento da entrada. Tá. Olha que coisa linda essa bicicleta. Fiquei louca por ela. De madeira que estava exposta lá também. Então, tinha vários produtos, assim, luminárias, parte de produtos de acessibilidade, de bengalas também, que tem uma foto aí que vai mostrar. Muito móvel, né, mas tinha trabalhos esse Nathalie, esse da acessibilidade das bengalas e dos produtos para deficientes, era lá do próprio Politécnico, não era? O estande do Politécnico. De outra universidade, mas na Itália também. Isso aqui mas é italiana, e é um projeto maravilhoso. Um acrílico translúcido. Esse aqui eu não lembro mais de onde era, mas achei muito lindo. Pronto, esse aqui, ó. A investigação da acessibilidade e de vários tipos de situações, né, de mobilidade reduzida. E aí, foi só um pedaço, mas tinha vários trabalhos nesse sentido aí. Pronto, aqui é um local onde estava tendo essa exposição do Brasil. E aí, dentro dessa exposição, estava a cadeira de Sérgio. Não lembro o nome dessa cadeira, meu amigo, me desculpe, mas eu não lembro. Tu lembra, Nathalie? Não. Eu não lembro. Não, né? Não, Chique não é não lembro. Mas, assim, ele foi convidado para estar lá durante a semana, porque essa cadeira dele estava sendo exposta. Então, essa foto também foi mostrada. Isso foi um pouco só do recorte, né, do que a gente vivenciou nesses dias. E eu acho que o que pode ficar de mensagem aqui é que qualquer oportunidade que vocês... Flor de Mandacaru, Bruno, muito obrigada. Estou vendo aí agora. Qualquer oportunidade que vocês tenham, às vezes, está tendo um concurso de design, está tendo uma exposição, vão lá, mostrem os seus trabalhos. Às vezes a gente fica muito intimidado, fica com medo do julgamento das pessoas, mas é assim que vocês vão acabar sendo descobertos, né? E às vezes, de uma pequena ação, pode aparecer aí alguém, sei lá, colocar os olhos em vocês e, de repente, vocês estarem aí ganhando prêmios e seguir uma trajetória renomada, né? Uhum. Design de produtos também. É fácil? Não é fácil. Foi bem duro, assim, até para desmontar o stand, né, Isis? Quando a gente foi desmontar o stand, o pessoal que chegou lá para desmontar simplesmente não falava inglês, não falava italiano, não falava português, eles eram árabes. E a gente tentando a comunicação ali, porque envolvia energia, enfim. Últimos perrengues ali para desmontar o stand, porque no final você tem que tirar tudo, né? Mas, enfim, é perrengue, dá trabalho, mas eu acho que é como o Isis falou, né? Precisa aproveitar essas oportunidades, porque são dessas oportunidades que você consegue ali ser visto e consegue crescer. Porque imagina, né? Um evento onde você encontra pessoas do mundo todo, designers, então, assim, o tempo inteiro, assim, parecia que a gente estava... Mas parecia não, a gente estava num lugar onde tinham pessoas de vários lugares do mundo, então chegava o tempo todo gente falando línguas que a gente não conseguia nem identificar, né? Para olhar, né? E eu acho que é isso, é uma vitrine, né, para o mundo. Então, peguem essas oportunidades que surgirem. Eu acho que com vontade, com garra, se corre atrás, né? A gente não tinha dinheiro, a gente conseguiu e conseguiu chegar lá, né? Então, eu acho que é isso, assim, é muito valioso, assim, você olhar, acreditar e correr atrás, porque se você não correr atrás, a oportunidade também vai embora, né? Pois assim, acho que não deixar passar, né? Se a gente ficar se privando assim, porque não vai ser possível mais levar todos os produtos, porque poderia ter mais peça, mas olhar para aquilo que foi possível ser feito. Aquele aluno, aquele egresso que expôs ali, ele está com um código de barras marcado para o resto da vida dele. Poxa, eu fui expor no Salão Satélite de Milão. Uhum. Então, assim, não importa, a gente tem que olhar para aquilo que é possível, né? Então, foi possível, a gente, dentro de todas as limitações, de todas as dificuldades, assim, acho que a gente encarou com muita coragem mesmo, assim, vamos.
certeza. Né? Fora os pormenores, né, Nathalie? Exatamente. Chegar lá, de estar lá, enfim. Teve um dia que minha MB dizia, marcou 22 mil passos. Para vocês terem ideia, tanto que a gente andava. Então, e assim, a pessoa tem que realmente meter a cara, sabe? Porque nada cai do céu, né? Ninguém que hoje em dia, Sérgio falou muito disso, né? O quanto ele meteu as caras e quanto ele correu atrás, né? Que nada é fácil, nada caiu do céu. Falou perrengues também, né? Carregando as peças para cima e para baixo, que teve que deixar a peça lá, enfim. E assim, eu acho que esse relato de vocês só reafirma isso, né? Que a gente realmente tem que ter coragem, sabe? Fazer o que dá e as coisas vão acontecendo. E são momentos como esse que realmente vão ficar marcados e podem ser o diferencial na vida de alguém, né? Pode ser a virada de chave na vida de alguém. Então, foi muito importante, assim, trazer essa reflexão. E como é importante realmente, assim, por isso que eu gosto de falar dos perrengues, sabe? Porque às vezes a pessoa vê uma coisa assim, ai, tudo muito lindo, o stand estava maravilhoso, vê pronto, né? Ai, como é que isso brotou do nada? Não, teve muito suor, teve muito aperreio, teve muito, muito chilique ali por trás, e assim, é isso mesmo, né? A gente tem que correr atrás por momentos como esse, por experiências como essa, né? Eu acho muitas vezes vão dar errado também, mas o importante é continuar tentando, né? E assim, é uma coisa que eu sempre digo, até com os projetos acadêmicos mesmo, né? Tipo, resultado errado também é resultado ruim, né? Porque você sabe por onde não ir, né? Sim, E onde você errou, de repente, para você melhorar, né? Por exemplo, esse fornecedor do adesivo, aí você já não vai mais nele, né? E é bem isso aí. Eu posso abrir, né, para os meninos para perguntarem algumas coisas para vocês? com Então, certeza. Façam aí suas perguntas, aproveitem as meninas para saber dos detalhes, dos pormenores, dos pontos altos aí dessa experiência. Diga. Então, quando vocês mostraram no começo algumas das propostas que vocês mandaram naquela primeira apresentação, e aí eu achei muito massa, as ideias são bem originais, e eu queria saber se vocês têm algum processo de patentear isso de alguma forma, antes de passar assim, ou divulgar, ou, sabe, alguma forma de deixar registrado que aquela criação foi pela equipe, sabe? Não sei como é que funciona essa parte de patente para mobiliários e essas coisas. Existe a possibilidade de fazer as patentes, né? Mas são trabalhos dos alunos, e aí fica a cargo deles patentear ou não, né? Como eles foram, a maioria foi para a maioria não, alguns foram para a exposição, eu acho que o próprio evento já de alguma forma certificou que aquele produto é deles, né? Mas os demais, eu acredito que eu não sei como é que acontece com o galho, né? Se eles já fizeram algum processo. Eu acredito que não, acho que ficou só no protótipo mesmo. Mas existe essa possibilidade, sim, de fazer essas patentes. Mas acredito que eles não estejam patenteados. Entendi. Mas só a bagagem de ter o registro, de estar na exposição, acho que já é bem, né? Marcante, assim, para o Não produto. deixa de ser um registro, né? Acho que com o produto o processo era um pouquinho mais complexo de trabalhar essa questão de patente. Até porque o processo de patente, por si só, ele é complexo e caro, né? É caro. E aí, no geral, fica assim, né? Você fica com as ideias e se você não consegue lançar, vem outro e acaba fazendo algo parecido. Né? Eu perguntar só uma curiosidade, vocês usam que software para fazer a modelagem 3D? A maioria dos alunos usou Rhino. O Rhino? Rhinoceros, Massa. Lavínia está perguntando aqui qual foi o custo total. Eu acredito que a gente não tem essa informação, né, Nathalie? Porque cada a gente tem de partes. A gente tem, assim, o valor do que a gente pagou de taxa de iluminação, de taxa de administração, que foi a taxa que a gente precisou pagar, assim. O stand era de graça, porque eu acho que era não sei quantos mil euros, era muito dinheiro para conseguir um stand lá. Mas, mesmo assim, tem essa taxa que, convertida, inclusive, Nath não falou, mas a gente conseguiu isso por meio de um apoio do Parque Tecnológico aqui da Paraíba, em troca de trabalho.
Os alunos fizeram um trabalho do Parque Tecnológico para eles poderem pagar essa taxa, porque ninguém tinha dinheiro para nada. Helena, A gente mulher. ofereceu trabalho. É bem a lenda mesmo. Terminou o projeto, a gente foi para Milão e eles continuaram desenvolvendo isso e a gente orientando, né? Então, Assim, a gente orientou, eles desenvolveram e os alunos Pessoal, fizeram rifa para custear a produção das peças, né? Então, tinha todo um planejamento que eles precisavam fazer também, das partes que eram as artesãs que faziam, ou os artesãos, de entregarem no prazo, de fazerem daquela forma, de acompanhamento. Então, assim, todo mundo ficava muito tenso para saber se ia dar tempo a que tudo aquilo acontecesse. Então, além da questão financeira, tinha a questão de tempo mesmo. Então, por isso que algumas peças... E o preço para mandar essas peças, minha gente, era muito caro para mandar, um absurdo. Então, realmente, não tinha como mandar tudo, infelizmente. E quem ficou responsável por pagar o transporte foi cada produtor da peça. já foi. E me diz uma coisa, o tempo entre bater o martelo, vamos, e o tempo estamos no avião, para ter tudo isso pronto. Vocês lembram mais ou menos quanto tempo foi isso? Existe 4 meses. 4 meses. Não foi na O processo de exportação é muito difícil. 5 meses no máximo, mas acho que não foi nem isso. Acho que foi 4 meses. Porque a gente foi... Ah, não, desculpa, abril, eu já estou ficando doida. Abril era se fosse da primeira vez, foi em junho, então foram 6 meses. 6 meses. 6 meses. E o processo de exportação, no caso, é muito burocrático? Sei que caro né? É caro, porque é por peso e tamanho. Então, você tem que mandar tudo numa caixa fechada de madeira, tudo empacotado, e aí eles vão pesar a caixa inteira, né? Para poder despachar lá pelo avião. E vocês não tiveram noção desse valor quando estava com a peça pronta? Eles conseguiram, os alunos simularam pelo Rhino o peso, né? Então, eles diziam, vou usar um MDF de tanto, e aí tinha o peso do produto, e aí lá eles conseguiam simular o preço final do produto e o volume da caixa. O preço final, o peso final e o volume da caixa. E aí a gente conseguia calcular, mais ou menos, quanto seria de frete, né? Então, o pessoal do Galho mandou os produtos dele, foram 2 caixas, né? O pessoal do Galho mandou uma caixa fechada e a gente mandou 3 luminárias, as 3 luminárias em outra. Essa outra de 3 luminárias ficou em torno de R$3.000, que era uma caixa menor. Só o frete. Só o frete. Mas aí os produtos precisam de nota fiscal, e aí a gente também teve que conversar com algumas pessoas para conseguir a nota fiscal dos produtos, porque está exportando, então precisa ter vindo de algum lugar, né? Bruno comentou aqui, assim, o cuidado, né? A gente não saber se essas peças iam chegar inteiras. Então, ainda tinha mais isso. Você estava lá, não sabia se a caixa ia chegar, não sabia se ia chegar inteira. Então, tinha tudo isso. Aí, os produtos vinham, alguns vinham desmontados, a gente também tinha que montar, não era só o stand, mas os produtos também. Tem tudo isso. Exatamente. Né? Eles não estão 100% montados, não. A gente tinha que montar lá também. Então, vocês levam em caixa de ferramenta, né? Ainda tiveram que ter essa habilidade. Não podia entrar. A gente levou uma tesoura de Cleone e ficou lá. Eles não deixaram por causa do detector de metais. E como é que montava? Sem ferramenta? A feira tinha uma estrutura de pessoas, como é que eu posso dizer? De serviço. Tinha um serviço de pessoas que faziam auxílio. Então, assim, ia passando um homem, aí empresta aqui a escada, ou pedir alguém, entendeu? Tem isso, tem aquilo. Teve isso. Teve isso também. Porque não podia entrar com nada de metal, de nada, né? Nada pontiagudo. Meu Deus, ainda é essa. Ainda tinha essa. Não, esse vídeo eles assim, as coisas. Minha gente, era para ter vídeos disso. A gente não conseguia nem registrar muito, porque o perrengue era tão grande, a gente tinha que dar conta daquilo na hora, que muita coisa... E a sorte da gente foi a amiga de Nathalie, que mora na França, que foi encontrar com ela e nos ajudou também, que ela é formada em engenharia elétrica. Então, toda essa parte, na UFCG, então, toda essa parte de montagem, de fios e de botar a mão na massa. Ela entendia tudo, então ela ajudou muito a gente. Ai, que bênção. Se fossemos só nós 3, eu acho que a gente não tinha dado conta de montar. Ela foi assim... Parece que caiu, e ela foi dizer, eu vou encontrar vocês em Milão, porque ela mora em Paris, vou viajar, vou encontrar vocês. Aí ficou lá trabalhando com a gente. Trabalhou, viu? Foi para trabalhar.
Exatamente. Mas, enfim, a gente pesava e mandava para exportação. Aí tinha um transporte que levava daqui de Campina Grande e de João Pessoa para São Paulo. Em São Paulo, eles juntavam as 2 caixas e mandavam de avião para Milão, que chegava, acho que uma semana antes, ficava no depósito, e depois o pessoal do depósito tinha que levar lá. E isso tudo a gente tinha que estar em contato com todo mundo, para eles poderem dar dessa logística. A gente conseguia se comunicar em inglês. Meu Deus. O pessoal daqui, né, do Brasil, fala português, mas com a Itália... de lá, né, na feira, porque o povo lá, Pablo disse, não precisa estudar italiano, porque todo mundo lá fala inglês, só que não, né, Ninguém, eu falava italiano, eu olhava assim, eu fiz minha gente... A sorte foi porque eu estudei 90 dias antes da viagem, assim, então um pouquinho deu para, né, Natália, se comunicar, assim, porque se não fosse isso, a gente... Aí não, no outro dia, na feira, o pessoal falava inglês, aí estava tudo certo, mas quando a gente chegou, era um desespero. E a gente chegou no domingo, só tinha chinês, loja de chinês aberta. Aí o chinês nem falava porcaria nenhuma, né? Nem inglês, nem italiano direito, então a gente ficou com vontade de chorar, assim, meu Deus do céu, sem chip, tentando comprar um chip no celular, e ninguém entendia o que era um chip na chuva, com fome. Olha, ai, meu Deus. Foram quantos dias de exposição? Deixa eu olhar aqui. Foi de 7 a 12, acho que de 7 a 12 de junho. Não foi a feira mesmo foi de 7 a 12. Então foram 5 dias, né? 5? Mas a gente chegou uns dias antes para montar. A gente chegou 2 dias antes, não foi? Chegou dia 5 e saiu de lá, acho que dia 14. Foi. No último dia, depois da feira, a gente desmontou, alguns produtos ficaram lá, né? Porque a gente não tinha como trazer de volta, porque a gente só tinha dinheiro para mandar, para voltar não tinha. Eita. Aí o pessoal do consulado ainda ficou com algumas coisas, né? Ainda trouxe partes de produtos para tentar devolver, mas assim, ficou, né? Eita. Alguns produtos foram presenteados, mas ficou lá, né? E aí a gente conseguiu, no último dia ainda, ir para Veneza, passear, só que destruídas, assim, a gente não tinha condições. Thaleson está perguntando aqui sobre os materiais. Foram materiais artesanais, tudo já conforme o projeto, ou usaram outras coisas? Não, foi tudo conforme o projeto. Assim, não foi um protótipo, não, entendeu? Eram os projetos realmente como eles deveriam ser, os produtos como eles foram pensados. Ele não teve nenhuma adaptação, né, de algum material lá, não. Tudo já foi... Tudo produto real, assim. Foi tudo real. Massa. Não, cada um mais lindo que o outro. E aí, sim, se presentearam pessoas lá com os produtos e tal, e pronto. Conseguiram trazer... Tem um arquiteto, não sei onde, ele vem buscar a luminária e a pessoa que trabalha no consulado vem buscar outra cor, enfim, foi dessa forma. Eita, Jesus. Pois é, né? Porque tinha que, se fosse para levar de volta, era outro gasto enorme, né? O dinheiro era só para levar. A caixa menor ficou, acho que entre 3 e 4 mil reais, e a caixa maior, eu nem faço ideia, assim, ficou bem mais que isso, que era uma caixa grande, né? Jesus. É muito, muito bacana mesmo, assim, bom demais saber, assim, desses detalhes. Para você ver como está a correria, né? Eu ainda não tinha conversado com Tati sobre essa experiência dela. A única coisa que eu vi foram algumas fotos, né? E já daquelas fotos... Eu vi... Tu começou uma live, não foi? 1 hora? Eu lembro. Foi. Eu assisti um pedaço. Que massa! Aí eu mandei... Oxe, tu tá na Itália? Eu nem sabia que ela ia. E, assim, mas foi tanto trabalho que a gente chegou na Itália meio desnorteado, assim. Onde estou? Eu tô na Itália. Nem parecia que a gente estava por aqui, assim, na loucura, trabalhando. Não, mas assim, eu achei muito bacana, sabe? Muito, muito bom mesmo. E assim, de saber agora de todos esses detalhes, né? De como foi esse processo. Aí é que essa experiência fica rica mesmo, né? E reiterando o que vocês falaram, né? Como é importante trazer essa reflexão para os alunos, né? Vocês veem, os trabalhos que vocês levaram são de alunos e ex-alunos, né? Então, que experiência maravilhosa. De repente, você ver uma peça sua, né,
exposta num evento que é mundialmente conhecido, né? Então, alguém tem mais alguma pergunta para fazer para os estúdios que desenvolveram esses projetos, eles vendem as peças, quais os valores? Eles vendem sim, mas a maioria está atrelado a algumas empresas, né? Aí eu acho que eles não vendem eles mesmos, né? As empresas que vão vender. Mas aí vocês podem buscar pelo Instagram, Estúdio Galha, e entrar em contato, porque assim, se eles tiverem as peças, eles vão vender, mas eu acredito que só nas empresas mesmo. Vocês vão conseguir, né? As empresas parceiras ali. Como o Sérgio, por exemplo, aquele tapete, algumas coisas by Cami, né? Que é aquela empresa Cami de São Paulo. Então, ele não faz venda direta, faz via Cami. Então, eles também têm eles trabalham, eu não lembro como é o nome, Nathalie, da empresa. Artefato, Eu acho que eu já vi algumas peças deles aqui em Maceió, na Tem MS algumas Design. coisas da Cabana, né? Que fica na Cabana. Eu estou tentando achar o Instagram do Galha aqui para mandar para vocês. Olha, a Amanda está querendo saber se vocês descobriram por que o pessoal na Alemanha estava levando os black tubes, my black eu acho que eles acharam que era lixo. Não. É porque a gente entrou e eles colocaram um adesivo especial para eles terem prioridade, né? Como se fosse um adesivo de fragilidade, mas que o produto teria prioridade. Só que eu acho que a pessoa que recebeu olhou e fez, não entendi. Né? Porque eu vi, ele pegava o tubo, ele embaixo, assim, na janelinha ele embaixo, ele olhou para o tubo, aí olhava, fez tipo, o que é isso? Porque aí saiu embora e largou no carrinho, lá no fundo. Ou seja, a gente não fez mais primeira desse avião, né? Esse trecho Alemanha-Milão era um avião bem peba mesmo, da Lufthansa. Era o teco-teco. Era o teco-teco da Lufthansa. E aí a gente ficou lá e justamente ficava bem alinhado, assim, com a parte do abastecimento das malas, né? Bem perto da parte traseira do avião. É por isso que a gente... A Nathalie, os tubos, e ela não fazia nada. Eu fiquei sem reação, eu fiz fazer, tira foto. No corredor, desesperada, atrás da moça, foi. Aí depois que saiu esse Our Black Tubes, e a mulher foi tentar entender o que estava acontecendo. Quando eu parar o avião, os tubos chegaram. O ócio é importante nesse ponto. A gente afasta um pouquinho, vai fazer outras coisas, mas aí fica com a ideia guardadinha ali, porque uma hora a ideia vem. É a fase de incubação, né? Já dizia o Bruno Monari. Pedro, quando a gente era alunos ainda, lá no início dos anos 2000, né? O professor da gente dizia muito assim, deixa o sketchbook do lado. Olá, Estênio, tudo bom? Deixa o sketchbook na mesinha de cabeceira, né? Não sei se ainda existe esse hábito de fazer sketchbook, porque da mesma forma que... Não, eu mesmo tenho assim. Celular, mulher, tudo né? Assim, todo mundo... Dessa eu pedi um trabalho escrito. Eu não me incluo nisso, não. Eu tenho 5 sketchbooks. Aí o aluno fez, professora, não faça isso, eu não sei mais escrever. Eu pedi um trabalho manuscrito. E aí eu não sei mais escrever, brincando assim, mas é porque a gente perde o hábito. Só que esse hábito de rabiscar é importante, porque não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes você está dormindo, vai dormir, aí o cérebro não deixa você descansar. E de repente, no meio do nada, tem uma ideia. Aí você vai lá, anota. Porque se você for confiar que vai lembrar no outro dia, você não vai. Então, assim, eu acho que é não se cobrar tanto, Pedro, é não se cobrar tanto, assim, eu preciso... Quanto mais você se cobrar, achando que tem que correr atrás de um tema, se você parar e observar a sua vida, o seu entorno, com calma, eu acho que as coisas aparecem e acontecem. Eu acho que trabalhar em conjunto é bacana. Desculpa, Juliana. Trabalhar em conjunto também pode ser interessante, né? Porque, às vezes, a partir de uma, sei lá, um insight que você teve, alguém vai lá e consegue... ampliar, né, e modificar a sua ideia e melhorar, enfim. Trabalhar em conjunto pode ser bacana. E assim, eu acho que essa geração em especial, principalmente nesse pós-pandemia, o pessoal está muito ansioso e, assim, querem tudo muito no imediatismo, sabe? Então, eu quero ter uma ideia agora. Não é assim, minha gente. A ideia tem que ser trabalhada, tem várias questões aí que estão no entorno, que vão auxiliar você nesse processo. Discutir a ideia é muito importante no processo. Não vai sair nada, não vai brotar, né? Então, esse período, assim, sem ideia, é um período também que você vai estar ali processando, maturando, né? Como dizia
Quem era que mandava retificar com sketchbook? Era Belu, era Ada, era quem? Helena. 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 Lembro muito de Helena falando, Glielson, Helena. Pois é, e já, assim, os estudiosos falam desse processo mesmo de incubação, né? Que por mais que pareça que o cérebro da gente não está trabalhando, né? Não está pensando naquilo diretamente, mas ali por trás, ó, está só maquinando, né? Uhum. Então, Por isso que projeto não pode ser feito de última hora, né? Porque se você faz de exatamente. última hora, não dá tempo em incubar, não. É, e o processo de você também ir cumprindo etapas, assim, mesmo que seja, assim, você tem um tempo para fazer essas etapas, né, é importantíssimo. Eu falei agora mesmo, na aula anterior do design de serviço. Minha gente, eu obrigo vocês muitas vezes a entregarem coisas à mesa do semestre para vocês se obrigarem a fazer, porque senão fica todo mundo para o último dia, aí no último dia está todo mundo arrancando o cabelo da cabeça e a ideia não vai brotar. Sinto muito, não vai. Sim. Tá certo. É isso mesmo. Tem todo um processo aí que é necessário, né, e pertinente para que isso aconteça, né? É tanto que eu perguntei às meninas a questão do tempo, né, porque foram projetos muito bons, né? Você vê os resultados ali, todos conversando com o conceito, com a temática sugerida, né? A modelagem muito bem feita, a apresentação, né? Você vê que tem um capricho ali, né? Olha, Camila, não desiste de mim. Mas, assim, é isso, né? A gente, pronto, Camilo está falando isso porque já passou, né? Ela é uma aluna excelente, mas já deixou comigo para entregar nos 45 do segundo tempo, né? E realmente a gente vê que tem potencial, mas que, como deixou, não teve esse processo, nesse tempo para ter o processo de maturação, né? Sim. Né, Bruno? Essa Camila, olha, jogando, a dupla, viu aí, Camila e Bruno. Eu entrego mesmo. Gente, mais alguém tem alguma questão? Vocês falem. Aí, Thaleson. Além do Pinterest, Pedro, a Aesthetics Week é uma boa para pesquisar ideias e ficar no ócio um pouco depois. Porque, minha gente, vocês ficam muito em rede social. Vai para um jardim, vai para um parque, vai para um negócio. Né? É com ar livre. Vai falar com o povo. Eu sei vocês aí, minha gente, mas vocês também estão com essa dificuldade com as pessoas que não querem mais falar com pessoas? Sim. Menina, principalmente as turmas mais novas, assim, tá? Eu tô com essa dificuldade. Eles não querem, nem entre si falam. Assim, tem que conversar, tem que socializar, né? Muito contidos, não quero interagir, entendi. O próprio retorno, né, pós-pandemia, à universidade é uma coisa estranha, assim, diferente do tempo da gente. Eu acho que, sei, falta aquele pertencimento, assim, eu estou nessa universidade, é o meu lugar onde eu estudo, daqui eu posso, sei lá, fazer muitas coisas. Eu acho que falta isso, falta esse... Perdeu-se, né, com a pandemia, eu acho que um pouquinho. O sentido de pertencimento, né? E essa questão da socialização mesmo, eu acho que ficou bem prejudicada, né? Depois da pandemia, principalmente. Quando eu sugiro, por exemplo, fazer observação, fazer entrevista, que faz parte do processo, né? De pesquisa e análise para você desenvolver alguma coisa. Aí fez interação com as pessoas. Três pessoas. Então, assim, realmente eu estou com essa dificuldade. Eu não sei como é que vocês estão lidando com isso aí. Se tiver João disse 3 é muito já. Hã? 3, João disse que 3 é muito já. Não, tá vendo como eles são? A pandemia criou uma ansiedade social muito grande. Até em criança, né? Até criança você vê. Criou demais. Também. Criou demais. Minha filha fica... Falta quantos dias para domingo? Quando é não sei o quê, e não sei o que, aí ela vai dizer que tá muito, ela não sabe o que é a palavra, o que é ansiedade, ela diz, eu estou muito esperada. Então, agora ela trocou a palavra, eu estou muito esperosa. Esperosa. Oh, meu Deus. A bichinha, com 4 anos, está assim, esperosa. Esperosa. Oh, Jesus. Adorei o Aí vou Catarina, esperosa, mas é isso mesmo, né? Olha, pronto, Camila falou aqui, né, para acostumar a apresentar trabalho pessoalmente. Já teve gente que disse que desistiu do curso porque tinha que apresentar trabalho. Difícil, viu? Difícil, viu? A gente está reaprendendo, né? Lá no salão, assim, como é que estava? Porque, assim, a gente vê carnaval, né? O povo estava parecendo que estava amarrado, né?
diferente da universidade, que o povo tá tudo assim, o povo no carnaval tá tudo louco. Lá também no salão tava todo mundo assim. Não, todo mundo de máscara, quase mundo de ninguém, todo mundo de máscara, assim, direitinho, distanciamento. Entre aspas, né? Quando a gente ia para o meio do, assim, lá para o Dom, desculpa, essas áreas assim, mais comuns, mais públicas, tinha muita gente, mas mesmo assim as pessoas de máscara. Era um período ainda que mais restrito da pandemia, né? Então, a gente... Exatamente. A gente Agora um calor, e a gente de máscara, morrendo. assim. Eita, O bom do Jesus. calor de lá é porque Sim. do aperitivo, né, Nath? Vocês querem saber as fofocas? A gente vai Quero, vai. Melhor parte. É como se fosse o happy hour aqui, né? Então, tem a partir de 5 horas da tarde, e lá demora muito no verão para escurecer. E aí tem a história dos aperitivos, o nome é esse. Então, a gente só bebia. Você chegava e ia pedir uma bebida, não necessariamente alcoólica, meu jeito, para vocês não pensarem aqui. Mas geralmente era um choque, todo mundo morrendo de calor. No dia mesmo da montagem, a gente chegou lá. Aí chegou no tipo uma lanchonete, assim, um bar, e pediu um chopp. Aí a mulher, quer isso, quer aquilo, a gente, não, então ela chegar com uma porção de batata, com sanduíche, com não sei o quê, então você come de graça. Ai, Paga a bebida. Exatamente. Só a bebida. Só a bebida. Que paraíso é esse, minha gente? Muito bom, é maravilhoso. Então isso foi muito bom. Ai, que delícia. Meu Deus, e lá a comida, né, tem fama de ser muito boa, né? Não, demais. Tudo muito bom, assim. As massas maravilhosas, assim. A gente ficava ali, saindo da feira, e a gente tava numa rua, né, que tinha uma tratoria, né? Que é como se fosse um restaurante, assim, meio Familiar. Aquele vizinho lá, do dia da gente tava, vizinho? Sim. E aí a gente sai correndo todo dia para poder comer lá, porque a comida era muito boa e era A tua ideia, a gente antecipou a saída de Veneza para poder chegar a tempo de comer nessa De comer lá. Foi, um dia antes de vir embora, de tão bom que era. Mas, assim, muitas lanchonetes com pizzas, massas maravilhosas, assim. Ai, meu As Deus, que vitrines fome. são de enlouquecer. Meu Deus, a pessoa volta rolando, né? Não que a gente andava muito, aí queimava Assim, tudo. tinha isso. As cobras andava com sua molesta. 1 quilômetro para chegar na estação do metrô. Todo dia. E demorava, acho que o metrô dava o quê? Uns 40 minutos de metrô? Era mais ou menos isso. Era, que é a última estação, é a estação de Rossi. Eita, gente. Então, e a feira é muito grande. Então, isso que vocês viram, acho que não é 5% do que é a feira, assim. E vocês têm pretensão de ir novamente? Eu queria muito. Pretensão a pessoa sempre tem, né? Pretensão tem, né? Mas não, tem, mas tem muita energia, assim, para... Mas para encarar, assim, como professora, para levar tudo isso, é muito... Eu, particularmente, não sei se eu encararia de novo essa empreitada, não, assim. Tem que dar um tempo, né? Passear, E a Marva deu algum feedback para vocês da experiência? Ela comentou, só que assim, ela achou vazio, não foi o stand, Nath? Ou não? Foi, e ela queria o nome Brasil, bem grande. Ela queria falta do nome Brasil, ela queria ter o nome, porque era por países, né, também. Então, a gente estava representando o Brasil ali, não tinha... E ela não disse antes, não? Foi que vocês providenciaram o Black Club? O Black Club do Brasil. E eu acho que ela queria ver, e de fato a gente queria ter levado mais produtos, mas por todas as questões que a gente explicou, externou aqui, não foi possível, né? Não. Chegar eu já achei que ficou lindo. Foi maravilhoso. Então, meninos, só agradecendo mais uma vez, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu interrompi. Não. Queria agradecer mesmo assim, a participação de vocês aqui com a gente, né? Mais uma vez, isso é muito importante, né? Para os alunos, para a gente também, né? Ter essa visão de como foi. E assim, eu achei que foi muito legal o bate-papo, né? Para a gente saber um pouquinho mais de detalhes dessa experiência, que eu acho que foi maravilhosa, né? Inesquecível para vocês. E Dani, a bateria dela acabou, por isso que ela saiu, mas ela deixou um beijo e pediu para agradecer demais. E estamos aguardando vocês duas aqui para uma praia em Maceió e para conhecer os nossos alunos, né? Para a gente fofocar por frente.
Tá à disposição. Obrigada. Um abraço Obrigada para pelo todos, gente. convite. Obrigada pela acolhida, viu? Desculpe aí as brincadeiras, é porque não tem que ser diferente não, né, Ju? Tem como não, eles já sabem, não, aqui é radical. E a gente só deu conta porque tinha perrengue no meio da história, porque se não tivesse, para a gente rir depois... Ah, com certeza. Essa é a melhor parte. Se der tudo certo, minha gente, não tem história para contar depois. Exatamente. Né? Tem que ter alguma coisa para a gente rir. É isso. Mas é isso, gente. Muito obrigada, meninas, pelo tempo de vocês, que eu sei que já é corrido, né, demais, mas de vocês terem dedicado aí esse tempinho para conversar com a gente. Nada, que é isso. E sempre que possível, né, eu vou estar perturbando para a gente poder ter essas conversas, para ter essa troca, né, e mostrar para os alunos essas experiências diferentes, né? Estamos aqui à disposição, viu? Enquanto o FCG, eu e Nathalie falamos em nome do curso, vamos falar em nome de centro também, estamos à disposição, tá? Para cooperações, colaborações ou conversas informais e falar de perrengues, o que for, a gente está aqui. Adoro. Vamos embora. E daqui da gente, da mesma forma, né? A gente também está à disposição de vocês precisarem, né? De um bate-papo, de falar de perrengue chique. Chique a gente não tem muito, não, né? A gente tem perrengue mesmo. Mas é isso, viu? Obrigada. Nada, beijos. Foi ótimo. Tchau, gente. Um abraço.